Começando mais um vlog já de volta à rotina. Agora que eu voltei pro Canadá, eu tô tentando focar mais na academia, retomar de onde eu parei, porque foram longos 7 meses parada entre um treino esporádico e outro. E voltar é sempre difícil, né, gente? Essa é uma academia nova, a gente tá morando em outro bairro agora, então ela é bem maior do que a que eu fazia antes, chama Fitness World. E é uma das mais em conta aqui do Canadá. Eu pago mais ou menos uns $30 por mês, só que eles cobram de 2 em 2 semanas, então uns 15, 14,90, uma coisa assim. Hoje meu treino é de inferiores e um dos meus maiores pânicos na academia é legging que marca a virilha. Sabe aquelas que fica transparente quando você faz agachamento, com a cintura apertando, a costura que divide lá as partes íntimas? Eu tenho pânico. Por isso que eu tô sempre com a minha Easy Legging da Insider, a legging perfeita deles, que modela o corpo de um jeito incrível. Ela tem um tecido super encorpado, não marca nada, até nos agachamentos, pode fazer sem medo. E ela me acompanha em várias ocasiões para muito além do treino. Eu amo alongar com ela, acho bem confortável e tem a conveniência desse bolso que me ajuda também na hora de eu querer carregar meus cacarecos e minhas coisas durante o treino. E, como eu sei que vocês vão me perguntar, essa Easy Legging aqui que eu uso é no tamanho P. A maioria das coisas da Insider eu uso no tamanho P, uma outra que eu uso M. Meus wingsuits normalmente eu uso M. E eu tô saindo agora, acabei de gravar um conteúdo com o Léo, né? Voltei da academia, comi correndo. E agora eu vou sair, só que eu tô na dúvida se eu uso o vermelho ou o azul, porque estou indo buscar o meu diploma da faculdade. Da faculdade não, né? Do college que eu fiz aqui no Canadá. O azul eu vou ficar super monocromática. O vermelho vai combinar com as minhas unhas e eu tô numa vibe vermelha ultimamente. Gosto, hein? Acho que eu gosto bem mais do que o look monocromático, porque eu comprei um brinco vermelho. Ó, gosto muito. E é isso, né? Acho que dá pra fazer combinações legais, assim, pra você usar no dia a dia e ter um pouco mais de conforto. Como eu tô indo andar no centro, agora eu vou precisar de conforto. E se você também quer garantir a sua Easy Legging, eu tenho um cupom KKSouza. Deixei um link na primeira linha da descrição pra vocês clicarem, colocarem o cupom e garantirem um descontão. A minha dica é corre, porque esse mês o desconto tá bem legal. A Insider sempre muda as porcentagens de desconto mês a mês. Esse mês tá um mês bom, tá? Fica a dica. E é isso, né, meu povo? Partiu Centrão! Sonho é uma palavra muito ambígua, né, gente? Pode ser o sonho de padaria, né? O negócio que a gente come, que no caso eu não como porque eu tenho alergia. Sonho pode ser algo que você almeja pro seu futuro, né? Assim, um objetivo a se alcançar. E sonho também pode ser literalmente a manifestação do seu inconsciente enquanto você dorme. Essa noite eu tive um sonho muito louco. Eu sonhei que eu era streamer da Twitch. Sério, eu sonhei que eu ganhava vida com isso, que eu ganhava muito dinheiro. E eu tenho umas pequenas crenças, né? Que às vezes quando eu sonho com algo que é muito nítido, eu vou lá e faço. Eu falei assim, cara, se esse meu sonho de repente foi uma premonição ou algum indicativo de algo que vai dar certo na minha vida. Eu, real, gosto de acreditar um pouco nisso, tanto é que eu tenho umas tatuagens em mim que eu sonhei que eu tinha elas. Tipo, eu no sonho olhava pro meu braço e eu tinha tatuagem na mão, tinha uma tatuagem aqui nesse outro braço, ó. E eu fui lá, acordei e fiz. Porque eu falei, sei lá, eu gostei, fui lá e fiz. Então eu decidi que eu vou fazer uma Twitch. Não sei se vocês estão nessa vibe assim de streaming. Se vocês curtirem, eu vou deixar aqui embaixo já o meu link da Twitch. Vai que, né? Vai parecer muito besta o que eu vou falar aqui, mas eu acho que todo mundo passa por isso, dependendo tipo da área que você atua, dependendo tipo da sua profissão, das coisas que você almeja na sua vida. Mas eu e o Léo, a gente gosta de sonhar com a possibilidade do nosso canal, tipo, estourar e dar super certo e de repente a gente fazer parcerias com marcas super legais. Tipo, ano que vem o Canadá vai estar em foco. Vancouver, Toronto, algumas outras cidades vão receber a Copa do Mundo, né? Alguns jogos, né? Vai ser dividido entre Estados Unidos, México e Canadá. E a gente fica tipo, nossa, imagina se o nosso canal dá super certo. E aí de repente uma marca muito foda, tipo a Guaraná, vem falar com a gente e pede pra gente cobrir a Copa do Mundo. Aí a gente, tipo, tá sentado, sei lá, assistindo uma série no sofá. A gente fala, mas isso não vai acontecer se a gente não produzir, certo? Tipo, não adianta de nada a gente sonhar com uma possibilidade disso acontecer no futuro se a gente, primeiro, não tem um canal no YouTube. Segundo, se a gente não posta conteúdo no YouTube, né? Tipo, as coisas não vão cair do céu. E aí eu lembrei muito de uma coisa que eu fazia quando eu era mais nova, que era aquele negócio de manifestação. Pense positivo, fake it till you make it, né? Tipo, finja até que aconteça.
E essas coisas começaram a retornar na minha vida muito por conta da viagem também que eu fiz para Portugal, que eu reencontrei com umas amigas minhas dessa época, que a gente era muito mística, a gente fazia journaling, a gente fazia vision board, e a gente, tipo, tinha os nossos sonhos normais, como toda pessoa tem. Só que a gente entrou numa discussão muito profunda de, tipo, até onde essa empolgação pode ser positiva e até onde só depender dela não adianta de nada. E aí eu aproveitei esse gancho pra meter uma publi no meio, porque eu acabei fazendo uma publi, enfim. Mas muita gente pediu pra eu desenvolver mais esse raciocínio, porque é um tema que interessa as pessoas, é um tema que me interessa muito. Eu estudei muito sobre manifestação durante muito tempo da minha vida, e aí eu acho que foi mais ou menos na época da pandemia, que eu me frustrei muito com muitas práticas espirituais, e eu falei, quer saber? Não quero mais saber de nada disso, e não sei o quê. Só que, ultimamente, esse tema tem voltado muito forte na minha vida, e eu tenho sentido necessidade de compartilhar com vocês alguns pensamentos. Por exemplo, eu lembro que na época da aviação, que eu era comissária e tudo mais, quando eu decidi parar, né, pedir demissão, eu ficava muito frustrada no sentido de que eu tinha um trabalho muito bom, que me dava o que eu buscava, que era essa liberdade geográfica, entre muitas aspas, né, porque eu morava em Dubai, então a minha base era lá, eu não tinha muito como fugir daquela região, só que eu fugia por conta do meu trabalho, né, então, sei lá, um dia eu ia pra Alemanha, ficava 24 horas, aí outro dia eu ia pra Nova Zelândia e ficava 5 dias, aí outro dia eu ia pra Miami e ficava 2. Tudo isso era maravilhoso, eu não queria perder essa liberdade geográfica que, por mais que não fosse 100%, já era muito boa. Então, quando eu pedi demissão, eu lembro de ficar mentalizando comigo mesma, né? Eu preciso achar um outro emprego, alguma outra coisa pra fazer que me dê isso, porque isso é importante pra mim. E aí eu encontrei a possibilidade de seguir caminho no YouTube, que é muito difícil, tá, gente? Tipo, são muito poucas as pessoas que conseguem viver disso. Não foi fácil, tá, gente? Foram anos aí não ganhando nem perto do que eu ganhava quando eu trabalhava na aviação. Hoje em dia eu tô muito mais estabilizada, né? Hoje em dia eu divido apartamento com uma pessoa, tipo, divido gastos, por mais que sejam gastos mais elevados, porque eu estou em outro país, cujo meu dinheiro não vale tanto. Ainda assim eu tenho a liberdade geográfica que eu tanto almejava. O que isso tem a ver, né, com a manifestação? Porque, cara, eu li um relato no Perrengues da Gringa, do Ian, e o Ian é um seguidor meu, mano, de muito tempo. E o Ian me mandou uma mensagem me relembrando de, tipo, coisas que eu falei no passado que eu gostaria, né, de manifestar. Eu tô usando muitas vezes essa palavra manifestação, eu sei que ela é muito mística, mas é basicamente o que eu queria que acontecesse comigo, né? E eu colocava duas pessoas, eu nem lembrava disso, tá? Quando eu li o relato dele, tipo, me lembrou. Eu colocava muito como pessoas que você olha a vida, o estilo de vida, o que elas fazem, e você vê elas como modelo, né? Modelos a serem seguidos para alcançar o objetivo que você deseja. É mais ou menos você olhar alguém fazendo aquilo e vendo que é possível, né? E essas pessoas são o Leão e a Nilce, que coincidentemente... Nossa senhora, tô passando um monte de caminhão aqui. Que coincidentemente moram aqui em Vancouver também, e eu fiquei tipo, nossa, quem diria, né, que eu almejando essa liberdade geográfica, de ser uma pessoa que é nômade digital, eu odeio essa palavra, tá? Mas é verdade, né, trabalhar com a internet te dá essas possibilidades, e eu acabei vindo parar aqui em Vancouver, que é a cidade dessas pessoas que eu coloquei como expanders. Eu achei isso uma coincidência muito legal, só que não adianta eu ficar mentalizando até a vida do Leão e da Nilce sem agir. Não é mesmo? Não adianta eu querer, sei lá, que o meu canal dê certo sem eu agir. Não adianta eu querer ganhar na Mega Sena se eu não joguei na Mega Sena. Vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar? É basicamente abrir caminhos pra você tentar chegar nesse objetivo que é o seu sonho. Eu sei que parece papo de coach, mas é literalmente um estilo de autocuidado, autotrabalho, automelhoramento. É algo que eu tô tentando fazer de novo na minha vida, então eu resolvi voltar a fazer um programa que é da Lacy Phillips, e se você conhece ela, você deve estar entendendo tudo que eu tô falando, porque ela usa exatamente esses termos. Mas dentro de tudo o que eu já vi sobre manifestação na minha vida, é o que mais faz sentido. E eu vou dar um exemplo pra vocês de algo que... Peraí que eu vim aqui buscar meu diploma e eu dei de cara com o college fechado na nova localização deles. Lá dentro dá pra ver, ó, que não tem ninguém trabalhando mais. Tem uma pessoa aqui dentro, mas não vou encher o saco dela, né? No e-mail tava pick-up time das 7 da manhã às 4 da tarde. Parabéns pra mim, sério, são 6:30 da tarde agora. Gente, então, continuando meu raciocínio com esse... cenário aqui que parece até falso de tão lindo. Ela dá um exemplo muito claro de uma das pessoas que fez esse pathway dela. No comecinho, você escreve uma lista, né? Ai, coisas que são o meu sonho, coisas que eu desejo. E aí ela escreveu assim: ai, o meu sonho é ter uma mansão em Malibu.
O meu sonho é manifestar um marido, né, um parceiro que seja ruivo e irlandês. Tipo, ela foi muito específica. E é muito louco porque a Lacey, exatamente, ela pede pra você ser bem específico sobre aquilo que você quer. E quanto mais específico, mais consciente você tá daquilo que você deseja, certo? Nem sempre. Porque ela também fala que a gente não manifesta a partir das palavras, né, do pense positivo. E foi aí que me pegou, porque eu nunca acreditei. Eu sempre achei uma ladainha, apesar de eu praticar. Essa coisa de pense positivo. Tem um avião levantando voo aqui agora. Mas acho que vocês estão me ouvindo. Não é sobre pense positivo, porque de acordo com o que ela acredita, e aí a gente vai ver se é verdade, você manifesta de acordo com o seu inconsciente. Você manifesta aquilo que você acredita que você merece. Então não adianta você ficar querendo, mentalizando uma casa em Malibu se você não acredita, mas faz sentido. Uma pessoa que nasce num lugar onde só tem pessoas que têm mansão em Malibu e ela só frequenta esse ciclo porque os pais dela são ricos, é muito mais fácil dessa pessoa acreditar que ela consegue comprar uma mansão em Malibu, até porque a conta bancária condiz com, do que uma pessoa que não veio de família rica, não tem atualmente um emprego que você possa, nem que seja parcelando, comprar uma mansão em Malibu. Certo? É um tanto quanto óbvio. E aí a pessoa faz todo o trabalho e ela descobre que, na verdade, o que significa ter uma mansão em Malibu? É você ser financeiramente estável? É, na verdade, o contato com a natureza por ela ser em frente ao mar? O ruivo irlandês? Por que é algo tão específico assim? A partir do momento que ela vai destrinchando e entendendo, ela entende que ela tem um sistema de crenças que ela cresceu acreditando, que ela colocou no subconsciente dela, que pessoas ruivas e irlandeses são homens gentis, engraçados, que têm um senso de humor, são acolhedores. Não é exatamente o aspecto físico. Então o que ela busca não é o irlandês ruivo, ela busca esses aspectos: companheirismo, respeito, um cara engraçado, divertido de se conviver. Então eu sempre achei que eu ia ter que voltar pra Austrália porque eu amava a Austrália, só que na verdade quando eu olho ao meu redor, e eu vim sentar aqui de propósito, exatamente porque esse lugar não é a Austrália, mas ele me traz aspectos que a Austrália me proporcionava, que na verdade são aspectos que eu busco. Então um contato maior com a natureza, é sair e ter esse verde em volta de mim, são as pessoas gentis, enfim. Vocês entendem que não é o lugar em si? No meu relacionamento, o que eu buscava? Por que eu não dava certo com as pessoas? Porque pra mim era muito essencial que eu buscasse alguém que primeiro respeitasse isso que eu faço. Não achem que é fácil, tá, gente? A maioria das pessoas que eu conheci antes do Léo não respeitavam o fato de eu ter um canal no YouTube. E não respeitavam no sentido de que me xingavam ou me achavam tosca. É no sentido que não entendiam isso como um trabalho, né? E esse assunto tá muito em alta, né, atualmente, por conta do podcast lá da Fepa Slame com a Chantal. Era muito frustrante pra mim, porque como eu queria conquistar essa liberdade geográfica, pra mim esse trabalho era o que fazia mais sentido no momento. Pode ser que eventualmente eu termine o trabalho da Lacey e eu entenda que não é isso que eu busco. Outro avião vai alçar voo agora. Eu buscava uma pessoa que no mínimo respeitasse, né, isso que eu faço, e eu encontrei uma pessoa que não só respeita, mas me incentiva e participa. E isso me preenche de muitas formas, gente, de verdade. Tenho certeza que você que tá aí me assistindo deve ter os seus pré-requisitos ou as coisas que você quer alcançar na sua vida. E muitas vezes a gente acha que a gente quer alguma coisa, mas na verdade o que a gente busca é a sensação que essa coisa proporciona pra gente. E essa sensação a gente pode encontrar em outros lugares, de outras formas, que não só dessa. Às vezes a gente fica fixado, tipo, a gente fica psicopata em querer conseguir essa coisa, a gente não consegue, se frustra, não consegue, se frustra. Às vezes é porque não era exatamente isso que a gente precisava, o que a gente buscava. Enfim, eu tô achando super legal, eu tô num momento que eu quero me reconectar com essa coisa do autoconhecimento mesmo. Por mais que esteja saturado, eu não tô nem aí. É algo que me faz bem. Então, eu já te pergunto, você que tá me assistindo, quais são os seus sonhos? Você já parou pra pensar? Não sei se tá fazendo sentido essas coisas que eu tô falando pra vocês, mas é um assunto que me interessa. Eu queria muito, muito, muito saber se interessa a vocês também, porque eu quero começar a estudar mais, então me indiquem coisas. Como eu tô fazendo esse Pathway da Lacey, ele já tem muitas atividades, muitos deep imaginings, né? Que são essas meditações que ela traz, e são muitos conceitos, é bem complexo. Não é essa ladainha só o que eu tô falando aqui, tá? Isso é 1% de todo um sistema que ela traz e que, na verdade, ela
não descobriu isso. Isso é algo que existe aí muito já na neuroplasticidade, dentro da neurociência se estuda um pouco disso, na psicologia se estuda um pouco disso. Ela só traz um pouco de sistema de crenças, que eu não acho que faz mal a ninguém desde que a gente saiba que isso são crenças e que não são científicos nem nada. Mas eu queria trazer esse pensamento aqui pra vocês, porque é o que eu tava falando, né? Não adianta eu querer chegar em algum lugar, não adianta eu querer um diploma de marketing digital aqui no Canadá, se eu primeiro não começar a estudar o inglês, que vai me abrir caminhos para que eu consiga aplicar e ser aprovada no college. Não adianta eu querer ter o sonho de estudar no Canadá se eu não juntar dinheiro para estudar no Canadá, não trabalhar para isso. E é isso que me frustra muito nas pessoas e nessa falsa ideia de manifestação através dos pensamentos, né? Que deu certo pro Jim Carrey, né? Que é o cara mais famoso quando se fala desse assunto, porque ele escrevia lá um cheque de 100 milhões, sei lá quanto que era o valor do cheque dele. E ele manifestou esse dinheiro, mas gente, ele só manifestou esse dinheiro porque ele já estava muito expandido, porque ele já estava trabalhando num setor que possibilita isso, ele já tinha estudado atuação, ele já tinha aberto as portas, estava fazendo as auditions dele, né? De que adianta você querer estrear em um filme de Hollywood se nem artes cênicas você estudou? Não é nem necessariamente sobre estudar e ter diploma, tá, gente? É mais sobre você ir abrindo caminhos e fazendo contatos e conhecendo gente, movimentando a sua vida, né? É o que eu falo. Quem lembra que quando eu tava muito tempo lá no Brasil, assim, xoxa, capenga, falando, preciso movimentar minha vida, tô sentindo que, tipo, eu estou estagnada. Eu acho que esse sentimento é um indicativo muito grande de que você precisa fazer alguma coisa. E se você não sabe o que fazer, segue o que te empolga mais. Eu gosto muito de viver fora, eu sinto que isso me agrega em N coisas, eu sinto que isso me expande de alguma maneira, né? Expande meu ciclo social, expande minhas possibilidades, expande minha produção de conteúdo, expande a minha vontade de viver. Busca aquilo que te traz vontade de viver, mesmo que não seja o objetivo final, vai indo aos pouquinhos. Enfim, gente. Já tô me enrolando inteira aqui, minha boca tá seca, eu preciso de alguma coisa pra beber. Vamos continuar explorando essa cidade linda, por favor? Hoje eu tô nessa vibes mística e eu tô numa vibe muito grata realmente por morar aqui, cara. Real. Tipo, esse lugar é maravilhoso. Às 10 da noite, tá acabando minha luzinha aqui da janela e eu quero finalizar aqui o raciocínio. Por que eu escolhi o tema sonho, né, pra fazer esse vlog? Porque eu sou pisciana, parte do meu ser é sonhar. Eu sou sonhadora por natureza, eu sempre fui sonhadora por natureza. E eu sinto que eu perdi isso nos últimos tempos, então tá me reconectando com isso é muito significativo, porque é como se eu estivesse me reconectando com uma parte de mim que faz falta. Só que ao mesmo tempo eu sinto que nós como sociedade a gente julga muito pessoas sonhadoras, né? A gente acha que essas pessoas são de alguma maneira ingênuas demais. Eu falo por mim mesma. Escuto as pessoas falarem isso e acabei absorvendo pra mim. E aí eu falei, cara, deixa eu perguntar pra AI, por que ela acha que a sociedade, no geral, acha que pessoas sonhadoras são ingênuas? E a resposta dela, ela conseguiu resumir, assim, em poucas linhas, tudo que eu fiquei, viajando aqui nesse vlog e não consegui explicar. Vou ler pra vocês. No Brasil e em muitos lugares, ser prático e pé no chão é valorizado, enquanto sonhar grande é visto como viajar. Então, quem sonha muito é rapidamente taxado de ingênuo, como se fosse irresponsável, quando na real sonhar e planejar são combustíveis para sair do lugar. Existe uma confusão entre sonhar e não agir. Algumas pessoas associam quem sonha a quem só fala e não faz. Mas sonhar não é ingenuidade se vem acompanhado de ação. Sonhar dá direção. Quem sonha enxerga possibilidades, onde os céticos veem limites. Isso faz a pessoa ter visão de futuro e saber onde quer chegar. Sonhar dá motivação para agir. O sonho é o combustível que faz você levantar da cama, estudar, tentar, se expor, tomar riscos, mesmo sem garantia de sucesso. Quem sonha e age
aprende mais rápido, porque erra, ajusta, tenta de novo. Sonhar não te blinda da frustração, mas te dá coragem de viver coisas que o cético nem vai tentar. E mesmo quando o sonho não sai igual ao planejado, você sai maior com habilidades, histórias e portas abertas. Resumindo, sonhar sem agir é ilusão. Agir sem sonhar traz cansaço. Mas sonhar e agir, aí sim tem uma chance real de realizar. Enfim, talvez esse vídeo tenha parecido bobo para algumas pessoas, mas para pessoas como eu que têm se desconectado desse negócio do sonhar, talvez seja um sinal aí para você voltar. Sonhar realmente para mim é um combustível. Acho que todas as coisas que eu já realizei, que eu tenho muito orgulho de ter realizado na minha vida, vieram a partir de um sonho, de uma vontade e de eu agindo de pouquinho em pouquinho para chegar até lá. As coisas que eu realizei, que eu expus aqui, elas são uma parcela muito pequena do que eu quero realizar, muito mais na minha vida, e eu espero que você também consiga realizar todos os seus sonhos. É isso, não vou me estender mais. Obrigada por quem assistiu até aqui. Um beijo e até a próxima.